Um jovem é humilhado em uma luxuosa festa de milionários, mas sua verdadeira identidade deixa todos sem palavras no final. Se você adora histórias emocionantes que tocam o coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas histórias como essa aqui. João estava voltando de mais um longo dia de trabalho, quando, ao abrir a caixa de correio de sua modesta casa, encontrou algo que o fez franzir a testa de surpresa. Um envelope elegante, com detalhes dourados e um papel de qualidade que claramente não combinava com seu dia a dia simples. Era um convite. Ao rasgar cuidadosamente a borda, viu-se deparado com um convite para uma festa luxuosa organizada por uma das maiores elites da cidade. O nome dele estava impresso em letras douradas, como se ele fosse um convidado esperado, alguém que realmente pertencia àquele universo. No entanto, a realidade de João estava longe daquele mundo glamouroso. Ele era um jovem de origem humilde, trabalhador, que vivia uma vida simples e discreta. Sua rotina consistia em tarefas manuais, longas horas de trabalho e, no fim do dia, o cansaço estampado no rosto. Ele sabia que não deveria estar ali, naquele evento tão grandioso. Por um momento, João pensou em ignorar o convite. Afinal, parecia claramente um engano, mas no fundo uma curiosidade crescia dentro dele. O que poderia acontecer se ele fosse? Talvez aquela fosse uma oportunidade para espiar, nem que fosse por uma noite, como os ricos viviam. Decidido e com uma mistura de nervosismo e excitação, ele guardou o convite no bolso e se preparou mentalmente para o que viria a seguir. Mal sabia ele que aquela noite o levaria a uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Na noite do evento, João se arrumou o melhor que pôde. Seu guarda-roupa não oferecia muitas opções. Optou por uma camisa social surrada e calças que, apesar de limpas, já haviam passado do auge de seu uso. Diante do espelho, ele se sentiu ainda mais inseguro, sabendo que aqueles trajes jamais estariam à altura do ambiente que estava prestes a enfrentar. Mesmo assim, ele respirou fundo e decidiu ir. Ao chegar à mansão imponente, seu coração acelerou. O portão de ferro maciço se abria para uma longa estrada cercada por jardins exuberantes. O estacionamento estava lotado de carros de luxo, e ele, em seu modesto carro popular, sentiu-se pequeno em meio a tanta ostentação. Caminhou lentamente até a entrada, onde porteiros uniformizados o aguardavam. Ao apresentar o convite, foi recebido com olhares de curiosidade, como se estivessem se perguntando como alguém como ele havia sido convidado para aquela festa. Mas, sem questionar, o deixaram passar. Atravessando as portas imponentes da mansão, João foi imediatamente envolvido por um ambiente que só havia visto em filmes. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo luzes sobre o chão de mármore impecável. As paredes eram adornadas com obras de arte caras, e o som suave de música clássica preenchia o ar. Por toda parte, pessoas elegantemente vestidas conversavam em pequenos grupos, com taças de champanhe nas mãos. João tentou se misturar, mas o desconforto era palpável. Ele sabia que estava fora de lugar. Cada passo que dava, ele sentia os olhares dos outros convidados o examinando de cima a baixo, como se pudessem ver cada detalhe de sua origem humilde. Cochichos discretos começaram a circular, e ele ouviu risadinhas abafadas à medida que passava. No entanto, ele se manteve firme, lutando contra a vontade de virar as costas e sair. Ele sabia que aquela noite guardava algo maior do que apenas olhares julgadores. Apesar de todo o desconforto, algo dentro dele o fez permanecer. Talvez fosse a curiosidade, ou quem sabe, o desejo de provar que ele era mais do que suas roupas ou o lugar de onde vinha. João estava tentando se concentrar nas conversas ao seu redor, mas os olhares hostis e os comentários sussurrados tornavam a tarefa impossível. Enquanto observava um grupo de convidados conversando animadamente, viu Renato, um dos mais influentes empresários da cidade, se aproximar. Ao seu lado, Beatriz, uma socialite conhecida por sua beleza e arrogância, não tardou a fazer um comentário que ecoou em sua mente como um tapa. "Olhem só, quem diria que uma pessoa assim teria um convite?", disse Beatriz em um tom de deboche, enquanto gesticulava em direção a João. A risada dos outros convidados a seguiu como um eco, e ele sentiu seu rosto arder de vergonha. Tentando ignorar, João buscou um canto mais discreto da sala, mas a festa parecia um labirinto de críticas. Onde quer que fosse, seus passos eram seguidos por risadinhas e olhares avaliadores. "Ele deve ter se perdido", comentou um convidado, alto o suficiente para que João pudesse ouvir. O sentimento de desconforto transformou-se em uma mistura amarga de raiva e tristeza. Foi nesse momento que ele percebeu que não era apenas uma brincadeira ou uma crítica boba. Era uma humilhação coletiva, um momento em que todos estavam juntos para rebaixá-lo, como se a presença dele na festa fosse um erro que precisava ser corrigido. A música suave que antes parecia acolhedora agora soava distante, quase irônica, enquanto ele se afastava do centro da sala.
João decidiu se afastar ainda mais, para não dar o gostinho de vê-lo chorar. Ele não estava ali para ser um palhaço, mesmo que muitos parecessem pensar que era exatamente isso que ele era. Enquanto se encostava em uma parede, um turbilhão de emoções o consumia. Sentia-se pequeno, mas também havia um fogo dentro dele, uma determinação crescente de que não deixaria aquela noite terminar sem fazer algo a respeito. Assim que tomou coragem para voltar ao salão, o som das risadas e o olhar desdenhoso dos ricos pareciam mais uma vez se concentrar sobre ele, como um farol iluminando uma presa fácil. No entanto, ele se lembrou de que tinha algo que ninguém sabia, algo que poderia mudar a maré. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, João decidiu que era hora de agir. Ele não poderia continuar sendo apenas o alvo das piadas e do desprezo dos convidados. A raiva que sentia se transformou em uma motivação inesperada. Ele precisava mostrar a todos que era mais do que um rosto desconhecido em um ambiente de elite. Enquanto caminhava pelo salão, seus olhos se fixaram em um canto onde um grupo de homens discutia animadamente sobre investimentos e negócios. Ele conhecia bem aqueles assuntos, mesmo que a maioria dos presentes o olhasse com desprezo. João, por dentro, era um expert no mundo dos investimentos. Sua infância foi marcada por livros sobre finanças lidos sob a luz fraca de sua casa. Com a determinação renovada, ele se aproximou do grupo, esperando que sua voz fosse ouvida. Olá, sou João. Ouvi vocês falarem sobre o mercado de ações. Posso compartilhar algumas ideias? Ele se apresentou, tentando controlar o tremor em sua voz. Os homens o olharam de forma cética, mas um deles, chamado Carlos, mostrou-se curioso. Ele fez uma pergunta sobre uma recente queda no valor das ações de uma empresa conhecida, e João, percebendo a oportunidade, respondeu com uma análise precisa e fundamentada. Ele falava com confiança, mesmo que a tensão no ar fosse palpável. Os olhares de desprezo começaram a se dissipar, e alguns rostos mostraram-se intrigados com o que ele tinha a dizer. Espere um pouco, você realmente entende do assunto, Carlos comentou, com uma sobrancelha levantada. Eu trabalhei com investimentos anônimos por um tempo, mas não sou um profissional do mercado, João admitiu, com um leve sorriso. O grupo começou a se interessar, fazendo perguntas e ouvindo suas ideias. Nesse instante, as conversas ao redor foram se silenciando, e os murmúrios de desprezo foram substituídos por atenção genuína. João percebeu que talvez a noite ainda não estivesse perdida. Ele sentiu o poder de suas palavras, o brilho em seus olhos e, por um momento, esqueceu das humilhações anteriores. Ele estava recuperando seu espaço, e a confiança começava a tomar o lugar do receio. Entretanto, ainda havia um obstáculo a ser enfrentado. Naquele exato momento, Beatriz, que observava de longe, decidiu intervir. Com um olhar desdenhoso, ela se aproximou do grupo e disse, em um tom provocativo: "O que um simples trabalhador sabe sobre investimentos? Acha que pode se misturar com os grandes?" A tensão no ar cresceu e todos aguardavam a reação de João. O fio no olhar de Beatriz era como uma chama acesa em um campo seco, pronta para incendiar a situação. Todos os olhares se voltaram para João e a expectativa era palpável. Ele sentiu o calor subir em seu rosto novamente, mas desta vez não permitiria que o medo o dominasse. A ira e a indignação se misturavam dentro dele, impulsionando-o a responder com firmeza. Beatriz, eu posso não ter um ter de grife ou um carro de luxo, mas isso não define meu valor. O que importa é o que sabemos e o que fazemos com esse conhecimento, ele disse, mantendo o olhar fixo na socialite. A sala, que antes estava repleta de risos, agora se tornara um espaço carregado de tensão. A surpresa foi visível nos rostos dos presentes, muitos admirando a ousadia de João. Beatriz, por um breve momento, hesitou. Ela não estava acostumada a ser desafiada, especialmente por alguém que considerava inferior. E o que você vai fazer, João? Nos ensinar a investir? Ela perguntou, tentando disfarçar a irritação com um sorriso sarcástico. Talvez sim. Ou talvez eu esteja aqui apenas para mostrar que, às vezes, as melhores ideias vêm de onde menos se espera. João respondeu, sentindo uma onda de confiança. Carlos, que havia se interessado pelas palavras de João, deu um passo à frente. Eu gostaria de ouvir mais sobre o que ele tem a dizer. A defesa o surpreendeu, mas também trouxe um brilho de esperança ao coração de João. Ele não estava sozinho naquela batalha. É verdade, acrescentou outro convidado, entusiasmado. O conhecimento não tem classe social. Vamos ouvir o que ele tem a compartilhar. João percebeu que a maré estava começando a mudar. Com um profundo fôlego, ele decidiu aproveitar a oportunidade. Ele começou a expor suas ideias sobre investimento com uma clareza e paixão que deixaram a sala em silêncio, prontos para absorver suas palavras. Enquanto isso, Beatriz observava, furiosa, mas, no fundo, uma semente de dúvida começava a brotar dentro dela.
O que ela não esperava era que aquele jovem humilde fosse um adversário tão formidável. A cada palavra que saía da boca de João, ele se sentia mais forte e mais no controle. O público, antes cético, agora escutava atentamente e ele sentia a energia da sala mudar. As ideias que compartilhava sobre investimentos eram fundamentadas e práticas, e a paixão em sua voz se tornava contagiante. Ele falava sobre o poder dos investimentos sociais, como eles poderiam não apenas gerar lucros, mas também impactar a comunidade de forma positiva. Enquanto João explicava sua visão, Beatriz se afastou, incapaz de suportar a cena que se desenrolava. Ela sentia seu poder ameaçado e para ela isso era inaceitável. No entanto, sua saída não passou despercebida. Vários convidados começaram a murmurar, admirando a coragem e o conhecimento do jovem. João notou o brilho nos olhos dos ouvintes, especialmente em Carlos, que acenava com a cabeça em concordância. Ele se lembrou da infância difícil, das lições que aprendera e da necessidade de fazer o que é certo, mesmo que ninguém estivesse olhando. E naquele momento ele estava fazendo exatamente isso. A sensação de pertencimento começava a tomar forma e sua autoestima crescia. Quando terminou sua apresentação improvisada, um aplauso genuíno surgiu do público. Ele sorriu timidamente, surpreso com a resposta. O calor dos aplausos derretia o gelo que havia se instalado em seu coração desde que entrou na mansão. O jovem que antes se sentia um intruso agora estava sendo reconhecido. Mas ainda havia um desafio à frente. A tensão ainda estava no ar. Se havia uma coisa que João aprendera era que os verdadeiros desafios estavam sempre escondidos sob a superfície. Ele podia sentir a presença de Beatriz se aproximando novamente, e sabia que não a teria calada por muito tempo. Com um sorriso forçado, ela interrompeu. Que belo discurso, João. Mas você realmente acha que pode se manter entre nós? Ser apenas mais um empresário entre os ricos? As palavras dela tinham um tom de provocação, mas, ao mesmo tempo, parecia uma tentativa de desestabilizá-lo. João respirou fundo, reconhecendo que a batalha não estava ganha. Ele precisava provar que era mais do que apenas um jovem humilde. Era alguém que tinha uma história e uma identidade que poderiam mudar tudo. A sala estava em um silêncio tenso, a expectativa pairando no ar. João sabia que Beatriz não o deixaria em paz facilmente. Ele a olhou nos olhos, vendo a arrogância que transparecia de seu sorriso. Você não pode simplesmente ignorar a realidade, João. Você é um intruso aqui, e a menos que esteja pronto para jogar com as mesmas regras que nós, seu lugar é no fundo da fila, disse Beatriz, sua voz cortante como vidro. João sentiu uma onda de indignação, mas se forçou a manter a calma. Sabia que precisava fazer algo drástico para silenciar não apenas Beatriz, mas todos os que o olhavam com desprezo. Na verdade, Beatriz, eu não sou um intruso, respondeu, sua voz agora firme e decidida. Eu sou o maior investidor anônimo do país. E se não soubesse do que estou falando, você não estaria aqui me desafiando. As palavras saíram como um disparo, e o murmúrio que se seguiu encheu a sala de um novo tipo de energia. Os convidados começaram a se entreolhar, alguns tentando processar a revelação que acabara de acontecer. Beatriz hesitou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Isso é uma piada, certo? Você não pode ser sério. Ela retrucou, tentando recuperar a compostura. Mas a confiança de João não vacilou. Ele continuou. Não é uma piada, Beatriz. Por muitos anos eu estive longe do mundo da elite. Fui abandonado por minha família e cresci sem saber meu verdadeiro valor. Estudei e trabalhei arduamente e, apesar de estar vestido de forma simples, meu conhecimento e minha experiência falam por mim. Carlos, o empresário que havia defendido João anteriormente, deu um passo à frente. Se você é quem diz ser, isso muda tudo. O que você tem a dizer sobre as empresas que estamos discutindo? João viu a oportunidade e decidiu aproveitar. Ele compartilhou análises detalhadas, estatísticas e projeções, sua voz agora carregada de paixão e autoridade. Os convidados, que antes o viam com desprezo, agora estavam totalmente envolvidos em suas palavras. O ambiente mudou drasticamente. Os olhares de ceticismo se transformaram em admiração, e o peso da conversa se tornava cada vez mais intenso. João sentiu que estava finalmente sendo reconhecido pelo que realmente era. Não apenas um jovem humilde, mas um homem com uma história e um futuro promissor. Beatriz, agora desestabilizada, observava enquanto a sala começava a aceitar João. A vingança que ela tinha planejado estava se desfazendo diante de seus olhos. A festa que começara como um palco de humilhações agora se tornava um espaço de redenção,
e a verdadeira identidade de João estava prestes a ser revelada para todos, transformando não apenas a sua noite, mas a percepção que todos tinham dele. Os olhares na sala mudaram drasticamente. João percebeu que a admiração havia substituído a incredulidade e sentiu uma onda de alívio. No entanto, o sorriso de Beatriz ainda o assombrava, e ele sabia que a batalha não havia terminado. Ela era uma força a ser considerada, e seu orgulho ferido poderia levá-la a fazer algo inesperado. Se você realmente é o que diz ser, por que se esconder atrás de um pseudônimo? Questionou Beatriz, recuperando um pouco de sua audácia. Qual é a sua verdadeira intenção ao vir aqui? João respirou fundo, ciente de que a resposta a essa pergunta poderia definir o rumo da conversa. Minha intenção não é apenas me apresentar, mas também fazer com que vocês reconsiderem como enxergam as pessoas, ele disse, olhando em volta. Muitas vezes, o valor de alguém não é medido pelas roupas que veste, mas pelo que realmente traz para a mesa. Carlos, que havia estado ao lado de João durante toda a conversa, assentiu. Ele está certo. O mercado está cheio de pessoas talentosas que, por um motivo ou outro, não têm acesso aos mesmos recursos que nós. É hora de começarmos a olhar para além da superfície. João sentiu-se fortalecido com o apoio. Ele continuou. Quando olhei para essa festa, vi não apenas riqueza, mas também oportunidades. Oportunidades de investir em pessoas como eu têm potencial, mas não têm a chance de brilhar. Quero que todos aqui considerem o que podem fazer com seus recursos. Nesse momento, uma mulher mais velha na plateia, que havia escutado atentamente, levantou a mão. E você, João? O que você planeja fazer agora? Perguntou, sua voz suave, mas firme. Agora, pretendo criar um fundo que ajude jovens de comunidades carentes a terem acesso à educação e ao empreendedorismo, respondeu João, seu coração batendo forte. Quero que eles tenham uma chance de mostrar seu valor, assim como eu estou tentando fazer aqui hoje. O murmúrio de aprovação foi quase instantâneo. Muitos pareciam inspirados pela visão dele, e a sala estava começando a se transformar em um espaço de novas possibilidades. Beatriz, por outro lado, se sentiu encurralada. Ela não podia negar o impacto que as palavras de João tinham causado. O sorriso forçado de antes havia desaparecido, e a fúria dentro dela se misturava com uma sensação de insegurança. O jovem que ela havia desprezado agora estava se tornando uma figura respeitada, e o ressentimento crescia dentro dela. Você não pode simplesmente entrar aqui e nos dizer o que fazer, João, ela retrucou, sua voz carregada de veneno. As pessoas da nossa classe têm suas próprias regras. Mas, ao dizer isso, ela percebeu que a sala já havia mudado. Os olhares que antes eram de desprezo agora eram de consideração. A batalha que ela havia travado não era mais contra João, mas contra a própria ideia de que ele poderia ser um igual. João percebeu que a guerra que estava lutando não era apenas para se provar, mas para abrir os olhos de todos ao seu redor. Com determinação, ele finalizou. A mudança começa agora. Vamos construir um futuro melhor juntos, sem olhar para o passado. As palavras reverberaram na sala e ele viu um vislumbre de esperança nos rostos de seus ouvintes. Uma nova narrativa estava se formando. Uma que transcendia as diferenças sociais e as barreiras que até então pareciam intransponíveis. Após a apresentação de João, a atmosfera da festa havia mudado completamente. Os convidados se agrupavam em torno dele, cada um ansioso para discutir suas ideias. As conversas fervilhavam, e o que antes parecia uma festa de elite havia se transformado em um espaço de reflexão e esperança. João se sentia realizado, mas também ciente de que a batalha estava longe de terminar. Beatriz, embora ainda relutante, não podia mais ignorar a transformação que estava ocorrendo. Ela se afastou do grupo, murmurando algo para si mesma, mas João sabia que ela ainda era uma força a ser respeitada. Carlos se aproximou dele, batendo-lhe no ombro com um sorriso. Você fez um trabalho incrível, João. O que você disse realmente ressoou. Tenho certeza de que muitos aqui estão pensando sobre como podem ajudar. João sorriu, mas a apreensão ainda o dominava. E se Beatriz decidir retaliar, não podemos esquecer que ela ainda tem influência aqui. Carlos balançou a cabeça. Isso é verdade, mas a sua mensagem já foi ouvida. Ela não pode desfazer o que você trouxe à tona. Nesse momento, Beatriz se aproximou, sua expressão mais serena do que antes. João, quero me desculpar por como te tratei. Eu estava apenas tentando proteger o que sempre conheci, mas você trouxe uma perspectiva que eu nunca considerei. João a olhou, surpreso. Aceito suas desculpas, Beatriz. Todos temos nossos próprios medos e inseguranças. O importante é que estamos aqui agora, tentando construir algo melhor. Mas a conversa foi interrompida por um estrondo.
A porta da mansão se abriu com força e uma figura imponente entrou. Era o pai de Beatriz, um magnata conhecido por sua rigidez e expectativas inflexíveis. Ele tinha uma presença que exigia respeito, e a sala rapidamente se silenciou. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, seu olhar feroz passando por cada um dos presentes, finalmente pousando em João. "Eu não aprovo que você, um mero jovem, venha aqui e faça discursos como se pertencesse a este mundo." João sentiu o frio na espinha, mas não podia deixar que o medo o dominasse. Ele se levantou, encarando o homem. "Eu sou apenas um jovem que deseja fazer a diferença. Meu passado não me define e meu futuro está nas minhas mãos." O magnata riu sarcasticamente. "Você realmente acha que pode mudar a percepção das pessoas? Você não sabe nada sobre o que significa ser um verdadeiro líder." João não se deixou intimidar. "E você não sabe o que significa ser humano. O valor de uma pessoa não está em sua riqueza ou status, mas nas conexões que fazemos e nas vidas que tocamos." O olhar do magnata escureceu, mas Carlos interveio rapidamente. "Com todo o respeito, senhor, João está certo. Nossos valores devem se basear em algo mais profundo." A tensão na sala estava palpável. As palavras de João reverberavam e havia um novo clima de respeito. Muitos dos convidados começaram a murmurar em apoio ao jovem. A atmosfera de preconceito que antes dominava o lugar estava se dissipando. Beatriz, percebendo que seu pai estava perdendo o controle da situação, decidiu intervir. "Pai, talvez seja a hora de reconsiderar nossas prioridades." João trouxe uma ideia nova para a mesa. "Precisamos ouvir." O magnata hesitou, o orgulho e a raiva lutando dentro dele. João podia sentir que a resistência estava começando a se quebrar. E, embora a batalha estivesse longe de terminar, ele sentiu que a maré estava mudando a seu favor. Com o coração acelerado, ele deu um passo à frente, enfrentando o magnata mais uma vez. "Vamos, não precisamos de mais rivalidade. Podemos trabalhar juntos para criar um impacto real. Se você se unir a mim, poderemos fazer algo verdadeiramente extraordinário." A sala ficou em silêncio, aguardando a resposta do magnata. A sala estava em um silêncio sepulcral enquanto todos aguardavam a resposta do magnata. O olhar dele era uma mistura de incredulidade e ponderação. Por um momento, parecia que a rejeição e o desprezo iriam prevalecer, mas então algo em seu semblante começou a mudar. "Você é um jovem audacioso", disse o magnata, finalmente quebrando o silêncio. "E eu admiro isso. Pode não ter o pedigree que muitos aqui possuem, mas trouxe algo valioso. A verdade." O murmúrio de surpresa percorreu a sala, e João sentiu seu coração disparar. O magnata continuou. "Não estou acostumado a ouvir verdades de alguém que não pertence a este mundo, mas talvez seja a hora de reconsiderar o que estamos fazendo aqui." Beatriz olhou para o pai, esperançosa, enquanto Carlos e os outros convidados trocavam olhares de expectativa. João estava prestes a falar novamente, mas o magnata levantou a mão. "Vamos fazer isso, então. Estou disposto a discutir como podemos unir nossas forças para criar um fundo que beneficie jovens em situação de vulnerabilidade. É um risco, mas talvez esse risco valha a pena." As palmas começaram a ressoar pela sala e João se sentiu emocionado. O que havia começado como uma simples festa, agora estava se transformando em um marco. O magnata olhou para João e Beatriz. "Mas precisamos de um compromisso genuíno. Isso não pode ser apenas uma jogada de marketing." "Concordo", disse João, sua voz firme. "Estou comprometido a trabalhar com vocês, a aprender e a construir um futuro melhor." As conversas logo começaram a fluir novamente. As pessoas se agrupavam, discutindo como poderiam ajudar. A festa, que antes era marcada pela exclusão e desprezo, estava agora repleta de oportunidades e diálogos. Beatriz, que havia estado tão distante, agora se aproximou de João. "Eu não sabia que você tinha tanta determinação." Ela sorriu, um brilho de sinceridade em seus olhos. "Sinto que aprendi muito com você hoje." "E eu com você", respondeu João, sentindo uma conexão inesperada crescer entre eles. A verdade é que todos nós temos algo a ensinar e aprender. Enquanto a festa prosseguia, João percebeu que não estava mais sozinho em sua luta. As pessoas ao seu redor estavam dispostas a apoiá-lo e a transformar a forma como viam a sociedade. O orgulho e a vaidade que antes dominavam estavam dando lugar à solidariedade e à empatia. Com o passar das horas, João se viu cercado por um grupo de jovens inspiradores que sonhavam em mudar suas realidades. Ele compartilhou sua história e ouviu a deles, sentindo que cada um deles tinha um potencial inexplorado. "Este é apenas o começo", disse João, sentindo a energia vibrante ao seu redor. "Podemos fazer a diferença juntos." E assim, ao final daquela noite memorável,
Enquanto as luzes da mansão brilhavam como estrelas no céu, João sabia que sua jornada apenas começava. Ele não era mais o jovem humilde que entrou naquela festa. Ele se tornara um agente de mudança, um símbolo de esperança para aqueles que, como ele, tinham sonhado em conquistar o mundo. E no coração de cada um ali presente, um novo compromisso nascia. O compromisso de ver além das aparências, de abraçar a diversidade e de trabalhar juntos por um futuro melhor. A verdadeira riqueza, João aprendeu, estava nas conexões que formamos, nas histórias que compartilhamos e nas vidas que impactamos. E à medida que os convidados começaram a se dispersar, uma nova era estava prestes a começar, não apenas para João, mas para todos que haviam sido tocados por sua coragem e determinação. Se você quer mergulhar em mais histórias emocionantes que trazem lições valiosas, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Não perca a chance de se emocionar e refletir com cada nova narrativa.